Então, ver um método científico. O que eu preciso seguir, que métodos que são esse, para que eu possa ter um conhecimento científico. Métodos científicos são as regras que eu preciso seguir para fazer uma pesquisa. Ou seja, eu só vou chegar a um conhecimento científico se eu seguir regras básicas. Só a partir dessas regras, ou seja, do método científico, que eu vou chegar a um conhecimento científico. Então, vamos ver aqui as 7 etapas do meu método científico. Primeira etapa que eu tenho, a observação. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é em uma pesquisa, se for uma pesquisa científica, vocês vão observar, ok? Observou, vocês vão passar para a segunda etapa. Que segunda etapa é essa? O levantamento da questão, ou seja, qual é o problema que eu quero resolver? Este problema, ele só vai ser alcançado porque vocês fizeram a observação. Depois que vocês levantaram esse problema, vocês vão passar para a terceira etapa. A terceira etapa é o levantamento de hipóteses. O que significa esse levantamento de hipóteses? Vocês vão levantar possíveis respostas para o seu problema. Na sequência, vocês vão fazer o quê? A verificação. A verificação é a pesquisa, ou seja, colocar a mão à massa e a gente vai descobrir o que eu estou querendo, qual o caminho que eu preciso fazer, ou seja, eu vou pesquisar. Depois que eu pesquisei, eu vou fazer o quê? A minha sexta... Gente, a gente já tá aqui, ó. Aqui é a quarta, né? A verificação é a quarta. A minha quinta etapa vai ser análise dos resultados. O que significa essa análise dos resultados? Significa que vocês vão, a partir do experimento que vocês fizeram, vocês vão analisar os resultados. Então, realmente era o que eu esperava? Não era. O que essa pesquisa mostrou para mim? Depois que você fizer a análise dos resultados, você vai chegar às hipóteses, que são verdadeiras ou falsas. Então, lembrem que aqui na parte 3, vocês levantaram as hipóteses. Então, na parte 6, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão descobrir se essa hipótese que vocês levantaram lá no início, ela é verdadeira ou falsa. E, por fim, a gente tem o relatório. Esse relatório é o que a gente conhece por artigo. Então, por exemplo, quando a gente está no início da faculdade, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão lendo artigos que os professores passam para vocês. Esses artigos, para chegar até a mão de vocês, para que vocês pudessem estudar, passou por essas 7 etapas, ok? Então, vamos ver uma por uma dessas 7 etapas. A primeira etapa que eu tenho é a observação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui 2 olhinhos, nós vamos observar. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o curso de agronomia. O engenheiro agrônomo, o primeiro passo para ele fazer uma pesquisa científica, ele vai observar o seu produto. Então, vamos supor que ele está lá numa plantação de soja. Ele percebe que 10% da plantação está com a folha menor do que o esperado. Então, ele observou. Ele percebeu que daquele percentual que ele tinha, 10% está com a planta menor. Então, o primeiro passo que ele fez foi observar, ok? Então, a observação é você visualizar um fato ou um fenômeno. Ou seja, o que está de anormal na minha sociedade, não é? O que está acontecendo de diferente? A partir dessa observação, o que vocês vão fazer? A gente vai partir para o levantamento da questão. Ou seja, qual é o problema que eu estou verificando? Então, por exemplo, no caso lá que eu dei para vocês de quem faz agronomia. O que foi o problema levantado a partir da observação?
eles perceberam que 10% da plantação está com a folha menor do que o esperado. Então, o meu problema é o porquê que 10% das plantas estão com as folhas, menor. Então, a questão vai ser a pergunta que vocês vão fazer. Ou seja, a partir do que vocês observaram, qual que é a pergunta? Ou seja, qual é o problema que precisa ser investigado? Observei, levantei o problema. O que nós vamos fazer? A nossa terceira fase. A nossa terceira fase é o levantamento das hipóteses. O que significa isso? Eu vou levantar possíveis respostas para o meu problema. Então, por exemplo, daqueles 10% das folhas menores, eu posso falar que é porque não teve o sol direto. Ou uma outra hipótese é porque não teve a aplicação do produto adequado para o crescimento. Ou ela não está plantada numa área que esteja rica com os minerais. Então, eu vou levantar hipóteses, ou seja, quais que seriam as possíveis soluções para o meu problema, ok? Então, essa é a terceira etapa. Depois que eu observei, depois que eu levantei a minha questão e já fiz a minha listinha de hipóteses, o que eu vou passar? Eu vou passar para a verificação. A verificação é fazer experiências para comprovar ou negar a minha hipótese. Então, por exemplo, se eu estou falando que é um produto que influencia no crescimento, eu vou aplicar esse produto. Se eu estou falando que é a posição onde que foi plantada que vai influenciar o crescimento, eu vou modificar o local de plantação. Então, a verificação é a experiência, ou seja, eu vou verificar, eu vou colocar a mão à massa realmente para a minha pesquisa acontecer. Então, aqui eu vou experimentar, ok? Eu vou correr atrás de informações que possam provar ou negar a minha hipótese, ok? Depois que eu fiz, então, a gente vai para o nosso quinto passo. O nosso quinto passo é analisar os resultados. Ou seja, depois da minha experimentação, eu vou chegar a um resultado. Que resultado que eu cheguei? Realmente, a posição da planta vai ser atrapalhada por causa do sol? Realmente, a questão da aplicação de determinado produto interferiu no crescimento da folha? Então, aqui, a gente vai analisar os nossos resultados. Ou seja, aquela experimentação, aquela verificação que eu fiz, qual foi o resultado que eu cheguei? Na sequência, é algo que é bem casado. Quando você faz a análise dos seus resultados, vocês vão descobrir se as hipóteses são verdadeiras ou falsas. Ou seja, aquelas perguntas lá, aquelas respostas que vocês fizeram inicialmente na sua pesquisa, ela foi comprovada ou ela foi refutada? Então, aqui vocês vão descobrir se as hipóteses de vocês são verdadeiras ou falsas. O importante daqui é que se ela for falsa, vocês não precisam desesperar, que a pesquisa de vocês ela não está perdida. Só significa que a pesquisa chegou numa outra conclusão, que o que você pensava que seria o resultado final, não é. Então, tem muita gente que quando está fazendo TCC, a gente inicia esse processo, conversa com o nosso orientador e fala que vai chegar a uma determinada conclusão. Só que com o decorrer do desenvolvimento do trabalho, a gente chega à conclusão que não foi aquilo. Aí a pessoa chega toda descabelada, desesperada pro orientador e fala: nossa, minha pesquisa tá acabada, arrasada, eu não vou mais formar, porque tudo que eu pensava que iria ser, não é. Então, isso não tá errado. Por quê? O que aconteceu foi que a sua pesquisa mostrou só que a sua hipótese era falsa. Ou seja, que o que você pensava que era como verdadeiro lá no início da sua pesquisa, não é. Não significa que a sua pesquisa ela está invalidada. Pelo contrário, significa que você chegou a uma nova conclusão. E por fim, a gente tem os relatórios dos dados, que é o que nós conhecemos pelos artigos. Então, todos esses artigos que vocês estão lendo durante a faculdade de vocês foram artigos que passaram por essas 7 etapas.
ok? Então, o relatório de dados é o que nós conhecemos pelos artigos científicos, ok? Então, só lembrando, nós temos 7 etapas. Essas 7 etapas é o que nós conhecemos por método científico. Primeira etapa do método científico, observação. Segunda etapa, levantamento da questão, ou seja, o problema que vai ser investigado. Terceira etapa, vou levantar as hipóteses, ou seja, o que eu espero como resposta. Quarta etapa, eu vou fazer a verificação, ou seja, eu vou colocar a mão à massa e vou pesquisar e vou investigar. Quinto passo, nós vamos fazer o quê? Análise dos resultados, ou seja, depois da minha verificação, qual o resultado que eu cheguei com a minha pesquisa? Junto com a análise dos dados, nós vamos fazer a sexta etapa do método científico, que é o descobrir se as minhas hipóteses iniciais elas são verdadeiras ou falsas. E por fim, eu vou transformar a minha pesquisa em um artigo, ou seja, eu vou fazer um relatório dos dados. Eu vou publicar, eu vou divulgar esses dados.